sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos estudar o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma frase interessantíssima essa. Nós escutamos muito isso aí. Normalmente, quando morre uma pessoa boa, que todos nós conhecemos, uma pessoa afável, tranquila, serena, um bom cidadão, uma boa cidadã. E a gente, às vezes, erroneamente, nós comparamos. Poxa vida, por que uma pessoa tão boa já vai tão cedo, enquanto que outros que estão aí fazendo maldade, fazendo todo tipo de tranqueiragens, podemos dizer assim, continua vivo? Então, o espírito de Fenelon traz para nós um esclarecimento a respeito disso. Então, essa frase, se fosse um homem de bem, teria morrido, é um ditado popular que se refere à crença que uma pessoa boa, quando sofre uma desgraça ou mesmo se desencarna e morre, em vez de uma pessoa má que fica aí fazendo as maiores maldades da vida e continua. Então, a frase também expressa uma visão que nós questionamos, sem querer, às vezes, questionamos a justiça divina, a justiça de Deus. Muitas vezes levado pela descrença da justiça da terra, né? Em contexto espírita, a frase é analisada como um erro, pois quem morre, a doutrina espírita nos mostra que concluiu a sua tarefa, enquanto que o que fica talvez nem começou ainda, não teria começado ainda a sua tarefa. Então, nós precisamos pensar que todos nós, antes do nosso reencarne, é preparado mais ou menos, não especificamente, o tempo da nossa estadia na carne, aqui no mundo. E chegou aquele tempo, e dentro daquilo que nos foi proposto, que nós propusemos também, nós encerramos e partimos para o mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade para voltar, analisando aquilo que evoluímos ou não, se estacionamos, se adquirimos mais débitos, mas lá no mundo espiritual. Então, terminou o nosso tempo aqui, que Deus sabe. Então, desígnio de Deus, nós simplesmente não discutimos, aceitamos. Então, vamos analisar essa frase. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Na crença popular, vejam bem, essa afirmação reflete o quê? Reflete a nossa tendência, a tendência humana de condenar ou lamentar a impunidade dos maus, que parecem escapar dos perigos, enquanto que as pessoas boas sofrem. Crença popular. Qual seria então a perspectiva espírita disso? Isso é a crença popular. A revolta, né, da injustiça que acontece. Aparentemente uma injustiça de Deus. Então, em oposição à visão popular, a perspectiva espírita argumenta o quê? Que a morte de uma pessoa, como disse há pouco, é o encerramento da sua jornada na Terra, enquanto que a sobrevivência de outra pode ser parte de uma missão, uma expiação ou uma prova que ainda não foi concluída. Pensemos assim para começar a entender a perfeição da justiça divina. Então, que nós vamos falar agora. Então, muitas pessoas, quando fazem isso, levam em questão a justiça divina. Poxa vida, por que Deus fez isso? Então, a doutrina espírita sugere que o que parece ser injusto para o homem é, na verdade, o quê? É justo dentro da perspectiva de um plano maior, inacessível à nossa compreensão. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem. Por isso, gente, que nós precisamos aproveitar a nossa vida aqui na Terra, enquanto aqui estivermos, vivendo um dia de cada vez, analisando, fazendo uma introspecção, para ver como estamos nos procedendo, se estamos eliminando aquelas negatividades que estão dentro de nós, trabalhando para isso, que se estamos aprofundando as nossas virtudes. Tudo isso faz parte do nosso objetivo de encarnados que somos. Então a gente tem que entender que
o que é para o homem o mal, a morte do bom, pode ser um bem, pois encerra uma prova de uma vida bem vivida. Para o mal, que vive mais tempo, é uma oportunidade para concluir a sua própria prova. Então tudo está certo, tudo tem uma razão de ser. Ah, mas ele foi embora tão cedo, uma pessoa tão boa. Cumpriu, fechou o tempo dele, não precisa mais ficar aqui, preso a um corpo. A encarnação nos mundos de provas e expiações que vivemos, para uns é um hospital, para outros uma escola e para outros uma penitenciária, que o desencarne vai libertar. Cumpriu a pena, vai embora. Como se fosse assim, recebeu alta do hospital, volta para casa. Concluiu o curso, recebe o diploma, vai para outra escola para aprender mais e assim evoluindo. Essa analogia é muito interessante, que todos nós, às vezes, em momentos da nossa vida, estamos numa penitenciária, angustiados, estamos no hospital recuperando, e estamos na escola aprendendo. E esses três itens fazem parte dentro de nós, da essência nossa de encarnados. Por isso que a gente tem que meditar um pouquinho a respeito disso, para vivermos cada vez melhor. Então, gente, é uma oportunidade que nós temos. Aqueles que ficam ditos maus ainda têm tempo para se acertarem. E aqueles ditos bons cumpriram a sua missão e já partiram para uma nova etapa, né? Então, essa nossa limitação da visão, somos limitados pela nossa ainda involução, nós ainda não aprendemos, não temos ainda a sequência da vida, nós julgamos que essa visão estreita. Então precisamos pensar que a frase, se fosse o homem de bem, teria morrido, é muito interessante. Ela é vista como uma demonstração da nossa limitação. A nossa limitação da nossa visão a respeito da vida. Porque a vida material é apresentada como um incidente em uma existência espiritual infinita. E os sentidos humanos são considerados obtusos para compreender o todo, são limitados àquilo ali. Então, a espiritualidade que a doutrina vem trazer para nós é essa capacidade que nós temos de ampliar a nossa visão, ampliar o porquê, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, qual o nosso objetivo aqui. Então, tudo isso faz parte, essa ebulição que vai vendo dentro de nós, que vai traçando o nosso caminhar. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, vamos analisar. Será que são efeitos de causas que fizemos nessa existência mesmo? Que estão refletindo agora? Para nos obrigar a fazer melhores escolhas, a aprender mais? Ou se não for dessa existência, podem ser provas ou expiações de outras existências. Que quando nós aceitamos, compreendemos, fica mais fácil de lidar com elas e superá-las. Isso faz parte também do conhecimento que nós devemos ter sobre a existência humana. Por que precisamos reencarnar? A necessidade da reencarnação é fundamental para a nossa evolução. Então, quando a doutrina espírita traz essas explicações para nós, abre o nosso leque, né? Então a gente passa a compreender que, em vez de condenar a pessoa, deve se esforçar para elevar o nosso pensamento, e compreender que a vida material é apenas um momento da jornada espiritual, uma vez que todos nós estamos sujeitos a erros e estamos em constante aprendizado. É isso que importa. Estamos nessa sequência. E quantas vezes se fizer necessárias, nós reencarnaremos para aprimorar o nosso aprendizado, as nossas escolhas, eliminar, compreender as nossas faltas, por que estamos sofrendo, para assim evoluirmos e nos melhorarmos interiormente. Esse é o nosso objetivo, a nossa melhora interna, íntima, para que possamos evoluir. E nesse trabalho que nós estamos aqui diário, essa luta, essa frase, na realidade,
passa a ser um convite à reflexão sobre a nossa visão de mundo, que pode ser transformada, buscando a benevolência, ou seja, que possamos ser mais bons conosco e com o nosso próximo, que possamos entender realmente a caridade como Jesus entendia, né? Caridade para com todos, inclusive aqueles que pareçam maus. Porque uma das questões do Livro dos Espíritos fala dessa caridade. Ela é compreendida por 3 itens: benevolência para com todos, ou seja, bondade até para com os maus principalmente. Bondade, indulgência, ou seja, olhe com carinho que todos nós erramos. Quando nós temos indulgência para os erros alheios, nós também estamos recebendo, que nós também erramos e precisamos da indulgência alheia também. E por terceiro, o perdão. Beneficência, indulgência e perdão, para que nós possamos caminhar bem e seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? E, lógico, precisamos ter confiança na justiça divina. Isso é fundamental para nós. Confiança, ter fé, acreditando que a justiça é justa em todas as circunstâncias. E mesmo quando as razões não são claras para o homem, nós vamos entender que está nas mãos de Deus. E isso é fundamental para a nossa vida, para que possamos compreender, viver bem e tranquilizar as pessoas que estão conosco na nossa caminhada. Para o que, gente? Para que nós possamos chegar a contento lá no final, quando terminarmos a nossa existência aqui na Terra, nós possamos chegarmos tranquilos, serenos, e possamos ter um despertar tranquilo lá no mundo espiritual. É assim que funciona, é assim que nós estamos nessa caminhada evolutiva, ora no mundo material, ora no mundo espiritual. É assim que funciona. E o período que nós estamos lá, que é chamado de erraticidade, nós estamos aprendendo, nos preparando, analisando a nossa última encarnação. Olha que interessante, analisando a nossa última encarnação e nos preparando para a próxima, ou seja, o que ainda precisamos acertar, o que ainda precisamos quitar, o que nós precisamos para seguir adiante. Então, essas coisas que a doutrina espírita traz para nós de uma forma bem tranquila, mostrando, não impondo nada, apenas expondo. É isso que é interessante. Expõe, porque a decisão é de cada um de vocês que estão assistindo. Ela não obriga ninguém, não, mostra que os responsáveis pelo nosso destino somos só nós, cada um de nós e mais ninguém. Então, aceitar a vida, se está difícil, complicada, o que nós podemos melhorar? Essa pergunta tem que fazer. Tudo que estiver ao nosso alcance, vamos fazer de uma forma tranquila, serena, sem problema. Aquilo que não for, vamos pedir forças para que nós possamos seguir adiante, tranquilos e vivendo sempre um dia de cada vez. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos pensar assim, porque nós precisamos aproveitar esse tempo que passamos aqui na Terra. Vamos entender aquilo que já vimos sobre o bem sofrer. É muito interessante quando nós possamos, então, para que possamos aprender de uma vez por todas, que todos os que estão encarnados, todos nesse mundo de provas e expiações, todos nós, todos temos um objetivo a cumprir, chamado evolução espiritual. É esse o nosso objetivo, seguirmos adiante, tranquilos, serenos, confiantes, sobretudo confiantes. Então, Lacordaire, Fenelon, traz para nós essa mensagem de alento para que nós possamos entender diariamente e verificar que tudo que ocorre não é por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo, nada é por acaso. Então, a gente vai entendendo lá devagarzinho, vamos chegando no caminho e vamos cumprir a nossa missão.
Isso que é importante nós pensarmos sempre. Então, aí vem a análise da vida, olhar, julgar menos as pessoas. Quem somos nós para condenar alguém, para fazer julgamentos, não é verdade? Vamos viver a nossa vida, preocuparmos com a nossa melhora, que nós possamos ser polos irradiadores de luz em torno das pessoas com quem convivemos. É isso que é importante a gente pensar sempre, 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 para que nós possamos realmente sermos um pouquinho felizes, porque sabemos que a felicidade ampla é impossível ainda neste mundo. Vamos estudar futuramente, na próxima semana, sobre os tormentos voluntários e vamos aprender por que acontece isso, para a gente realmente entender a nossa vida e verificar que todos aqueles, a gente fazer mais um balanço disso aqui que dizemos. Então, resumindo o que nós falamos aqui, aqueles que foram, sejam maus, que a gente fala sempre, por que o mal fica e o bom vai? Veja bem, para os espíritos que já alcançaram um certo grau de pureza, uma vida num mundo imperfeito não tem razão de ser. Pode expor-os a tentações e atrasar mais a sua evolução. Caminhou, chegou a hora, vai embora, preservando aquilo que já foi conquistado. E, lógico, e para evitar sofrimentos futuros também, porque nem sempre uma vida longa é sinônimo de felicidade. Vejam bem, um espírito que demonstra ser de bem pode ter seu roteiro existencial, futuras provações árduas ou a necessidade de enfrentar desafios complexos. Então a morte precoce pode ser também uma forma de auxiliá-lo, poupá-lo, fortalecê-lo para próximas encarnações. E todos nós temos uma missão, seja por provas ou expiações, a cumprir aqui na Terra. Se foi breve, é porque estava previsto. E assim, e a gente fica em... A lição que fica, então, é que a morte de uma pessoa de bem pode servir como um poderoso exemplo para despertar as nossas consciências que permanecemos aqui. Porque a bondade e a integridade daquela pessoa, mesmo naquele curto período que achamos que ele foi desencarnou cedo, pode deixar um legado inspirador para nós, que vai também nos ajudar a inspirar o nosso crescimento espiritual. Então é fundamental compreender que a doutrina espírita, resumindo, terminando, não vê a morte como um castigo ou uma tragédia absoluta, mas sim como uma transição natural e necessária para a continuidade da vida em outra dimensão. A dimensão espiritual, a vida não para. A justiça divina, vejam bem, é regida pela lei de causa e efeito, que atua sempre com sabedoria e amor, considerando, por exemplo, que estamos aqui para aprender a nossa jornada evolutiva. Portanto, ao depararmos com uma partida de alguém, precocemente de alguém que consideramos uma pessoa de bem, em vez de nos entregarmos ao desespero, à incompreensão, possamos buscar consolo na perspectiva espírita, acreditando na continuidade da vida e na justiça divina. E na sabedoria dos planos espirituais, nós podemos entender que essa partida pode ser, paradoxalmente, um ato de proteção, um cumprimento de um propósito específico ou um chamado para uma nova etapa de aprendizado e evolução em um plano mais elevado. Tudo pode ser. Então, a bondade e a integridade dessa pessoa não se perde com a morte. Tudo que somos aqui, nós levamos lá de lá. Por isso da importância de nós melhorarmos sempre, a cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade que temos para resgatar o passado, aprimorar nossas virtudes, eliminar nossas deficiências morais e seguirmos adiante. Lógico, muitas coisas não conseguiremos somente nessa encarnação com o conhecimento da doutrina espírita, mas já é o início da caminhada, porque tudo que agregamos em nós não é perdido. Não é perdido. Conseguimos, vamos seguir adiante daquela etapa que já fizemos. O mal que está dentro de nós, que eliminamos,
Não temos mais que preocupar-nos com ele em outra, de quitá-lo em outras encarnações. Eliminamos. Os vícios que tiramos não voltarão mais. É assim que funciona a justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Deu para entender, gente, que esse julgamento é muito vago, muito materialista, como se nós fôssemos os reis da cocada preta, estamos julgando, estamos achando que a justiça divina é falha. Não é falha, gente. Tudo tem uma razão de ser. Então, se fosse homem de bem, teria morrido, tudo bem. Cumpriu a missão. Nós que aqui estamos ainda, vamos aproveitar. Vamos pegar tudo de bom que temos na nossa vida, como temos como guia e modelo Jesus. Tem pessoas inspiradoras, pessoas que começaram do nada e trabalharam, são pessoas íntegras, que às vezes vieram com uma reencarnação dura, numa família paupérrima, cheia de problemas, e supera pela vontade, pela determinação, e chegam até um patamar evolutivo, que também serve de modelo para que nós possamos, para que nós não possamos desanimar em momento algum das situações aflitivas que passamos, porque nada é eterno. Tudo é temporário aqui na Terra. Ciclos vão e vêm outros. Aquele sofrimento que achávamos que queria acabar conosco, uma hora ele vai passar. E mais rápido passará quando nós compreendermos, aceitarmos e se fazer o que puder para mitigá-lo. E se não tem como mitigá-lo, vamos compreender, aceitá-lo e pedir força, se a força virá, a espiritualidade estará conosco, nos ajudando a seguir adiante. Ok, gente? Espiritismo é isso aí, é consolação, é libertação para que nós... É valorização da vida, é isso que é importante. Quando Kardec diz reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ele coloca uma vírgula, e pelos seus esforços para dominar as suas más inclinações. É esse que nós estamos fazendo, dominar as nossas más inclinações, porque dominando o nosso passado negativo que está dentro de nós, as tendências negativas, nós estaremos evoluindo e seguimos adiante. Esse é o que eu trouxe para vocês agora. Não desanimem jamais. Sigam em frente, vivendo um dia de cada vez, trazendo a presença dos nossos amparadores espirituais para a nossa vida, através do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos atos. E está ruim, vai passar. Se está muito bom, vai passar também. O que é necessário? Equilíbrio. Vamos equilibrar. Vamos deixar de reclamar. Vamos passar a agradecer mais, que a vida, por incrível que pareça, com todas as suas agruras, vai parecer um pouco mais doce. E nós estaremos sempre mais animados e seguindo adiante. Ok, gente? Um grande abraço. Até a próxima semana, quando estaremos estudando o item 23, os tormentos voluntários. Vocês vão gostar, ok? Então, um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Um grande abraço, Marcelo!